plenário da Câmara elege comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o colegiado já definiu relator e presidente. Ex-presidente Lula toma posse no Palácio do Planalto como ministro-chefe da Casa Civil, mas liminar da Justiça suspende a nomeação. E esta edição destaca também: o novo Código de Processo Civil entra em vigor nesta sexta-feira. A ideia é agilizar o sistema judiciário brasileiro. E o diretor do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fala à CPI que investiga recebimento de propina no órgão. O Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. Você acompanhou agora há pouco a instalação da Comissão Especial do Impeachment, que elegeu o presidente e o relator. A gente volta agora ao corredor das comissões para falar com o repórter Tiago Ramos, que acompanhou a reunião e tem as informações. Tiago, boa noite. Boa noite, Jacene. Boa noite para todos que nos acompanham. Eu sei que ao fundo aqui vocês veem um corredor praticamente vazio, mas isso não é expressão da realidade do que aconteceu aqui. Esse clima de tensão no ar, deputados conversando em rodinhas, fila de pessoas para entrar nessa comissão, a certeza, no final das contas, de que os olhares da nação estão aqui nessa comissão. Eu só vou relembrar a chapa vencedora, a chapa única que foi eleita nessa noite com voto aberto foi para a presidência o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Caberá a ele administrar as sessões, organizando o trabalho, oferecendo palavra, respondendo questões de ordem. O relator vai ser o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Caberá a ele definir o texto final, a decisão que será votada por essa comissão. Como ele mesmo disse, ele mesmo disse que esse talvez seja o relatório mais importante para o país. Um relatório tão importante que, com certeza, vai acabar desagradando um dos dois lados. Já o presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, falou que se considera um novato, já que no primeiro mandato dele esteve aqui por pouco tempo, pediu serenidade e que o momento é grave. Temos que ser cuidadosos, ter serenidade, pois nossas instituições dependem disso. A próxima reunião da comissão está marcada para segunda-feira, às 5 da tarde, quando vai ser apresentado um plano de trabalho. Eu só quero lembrar aqui aos nossos telespectadores os prazos aqui em diante. De acordo com o regimento e a Constituição, se 10 sessões forem realizadas no plenário, esse é o prazo que ela tem para oferecer uma defesa. Depois, a comissão tem 5 sessões de plenário para oferecer e votar um parecer que vai a plenário. É isso, Jaciene. Dia tenso aqui, viu? Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações. E a eleição da comissão do impeachment foi feita hoje à tarde no plenário da Câmara. Os 65 deputados que farão parte da comissão foram indicados pelos líderes partidários, como determinou o Supremo Tribunal Federal. Os líderes orientaram suas bancadas quanto à aprovação da comissão. Nós repudiamos aqueles que dizem que impeachment é golpe. Quando o processo de impedimento ele é feito obedecendo à lei maior, às leis que regem este procedimento, ele é mais do que legítimo. O impeachment também é um processo político. Quando um governante perde a capacidade de governar, de dirigir o país, de superar crises que se enfrentam, de superar o caos, também pode se configurar o impeachment. O Congresso Nacional, que tem a prerrogativa constitucional de julgar esse processo nesse momento, deve ser regido pela moderação, pelo diálogo pautado pela legalidade. A nossa Constituição de 88, ela tem todos os remédios apropriados. Haver manifestações de oposição ou de situação não dá legitimidade para esse pedido de impeachment. Não há justificação jurídica. Esse impeachment é golpe. Também houve momentos de tumulto. Golpistas! Senhor presidente, Deputados... Golpistas!
deputados. A comissão foi aprovada por 433 votos favoráveis e apenas um contrário. Está eleita a comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade. Os defensores do impeachment cantaram o hino nacional. Dos filhos desse sol as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Vamos agora conhecer quem são os 65 deputados que compõem a comissão especial do impeachment da presidente Dilma. Pelo PMDB, deputado João Marcelo Souza, do Maranhão. Deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro. Deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro. Deputado Lúcio Vieira Lima, da Bahia. Deputado Mauro Mariani, de Santa Catarina. Deputado Osmar Terra, do Rio Grande do Sul. Deputado Valtenir Pereira, do Mato Grosso. Deputado Washington Reis, do Rio de Janeiro. Pelo PT, os deputados Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul. Deputado Vadir Damus, do Rio de Janeiro. Deputado Paulo Teixeira, de São Paulo. Deputado Arlindo Quinalha, de São Paulo. Deputado Zé Geraldo, do Pará. Deputado Pepe Vargas, do Rio Grande do Sul. Deputado José Mentor, de São Paulo, e o deputado Vicente Cândido, também de São Paulo. Pelo PSDB, o deputado Bruno Covas, de São Paulo, deputado Carlos Sampaio, também de São Paulo, deputado Jutaí Júnior, da Bahia, deputado Nilson Leitão, do Mato Grosso, deputado Paulo Abiakel, de Minas Gerais, e a deputada Sheridan, de Roraima. Pelo PSB, o deputado Fernando Coelho Filho, de Pernambuco, deputado Tadeu Alencar, de Pernambuco, deputado Danilo Forte, do Ceará, e o deputado Bebeto, da Bahia. Pelo Democratas, o deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, deputado Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, e o deputado Elmar Nascimento, da Bahia. Pelo PCdoB, a deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro. Pelo PPS, o deputado Alex Manente, de São Paulo. Pelo PSOL, deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro. Pelo PR, o deputado Maurício Quintela Lessa, de Alagoas, o deputado José Rocha, da Bahia, o deputado Edio Lopes, de Roraima, e a deputada Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. Pelo PRB, deputado Jonathan de Jesus, de Roraima, e deputado Marcelo Squassone, de São Paulo. Pelo PTB, deputado Benito Gama, da Bahia, deputado Jovair Arantes, de Goiás, deputado Luiz Carlos Busato, do Rio Grande do Sul. Pelo PSC, deputado Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, e deputado Pastor Marco Feliciano, também de São Paulo. Pelo PP, deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, deputado Jerônimo Gergen, do Rio Grande do Sul, deputado Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, deputado Paulo Maluf, de São Paulo, e deputado Roberto Brito, da Bahia. Pelo Solidariedade, deputado Fernando Francischini, do Paraná, e deputado Paulo Pereira da Silva, de São Paulo. Pelo PEN, deputado Júnior Marreca, do Maranhão. Pelo PHS, deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais. Pelo PTN, deputado Bacelar, da Bahia. Pelo PSD, deputado Júlio César, do Piauí. Deputado Marcos Montes, de Minas Gerais. Deputado Paulo Magalhães, da Bahia. E deputado Rogério Rosso, do Distrito Federal. Pelo PROS, deputado Eros Biondini, de Minas Gerais. E deputado Ronaldo Fonseca, do Distrito Federal. Pelo PV, deputado Evair de Melo, do Espírito Santo. Pelo PDT, deputado Flávio Nogueira, do Piauí, e deputado Everton Rocha, do Maranhão. Pelo PTdoB, deputado Silvio Costa, de Pernambuco. Pelo PMB, deputado Wellington Prado, de Minas Gerais. Pela Rede, deputado Aliel Machado, do Paraná. E ao final de todo esse processo aqui na Câmara, os deputados vão decidir se autorizam ou não a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Se os deputados autorizarem a abertura desse processo, aí sim vai para o Senado, onde será feito o julgamento da presidente Dilma. E a presidente Dilma Rousseff foi notificada da decisão da Câmara dos Deputados. A notificação foi feita pelo primeiro secretário da Câmara, o deputado Beto Mansur. Ele levou ao Palácio do Planalto os 15 volumes do processo. Os documentos seriam entregues ao ministro Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo. Mas quem recebeu foi o subchefe de assuntos parlamentares da Presidência da República. E logo depois da notificação, o deputado Beto Mansur falou com a imprensa.
Foram entregues os 15 volumes de documentos e mais a notificação que está assinada, está recebida, está datada, exatamente para que a gente possa começar a contar as 10 sessões em que a presidente da República vai ter que prestar os seus esclarecimentos. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula tomou posse como ministro-chefe da Casa Civil. Mas uma liminar suspendeu a posse e a Advocacia Geral da União recorreu da decisão. A nomeação de Lula deflagrou manifestações de apoio e contra o governo. Manifestantes vestidos de vermelho ocupavam a frente do Palácio do Planalto já no início da manhã em apoio ao novo ministro. Em frente ao Congresso, a concentração dos opositores ao governo e a posse de Lula. Os dois grupos eram separados pela polícia. Tentativas de enfrentamento entre as duas partes aconteceram ainda antes da posse. Foram contidas pelos policiais. Quanto mais perto das 10 horas da manhã, horário marcado para a posse, mais tensão no ar. Parlamentares da base do governo compareceram à cerimônia. É um momento difícil, complicado, porque há um golpe em curso e nós vamos enfrentar isso no jurídico, na luta política, porque a democracia precisa e sempre vence no Brasil. Dentro do Palácio do Planalto, a cerimônia começou com mais de meia hora de atraso. Jacques Wagner, que passou a ser o chefe de gabinete pessoal da presidência da República, se atrasou e não compareceu à cerimônia. Tomaram posse os novos ministros da Justiça, Eugênio Aragão, da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes, e o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva. No discurso, Dilma exaltou Lula. As circunstâncias atuais me dão a magnífica chance de trazer para o governo o maior líder político desse país. E fez duras críticas às decisões do juiz Moro de divulgar as gravações de conversas dela com Lula. Não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados. O discurso foi interrompido várias vezes por manifestações a favor da presidente e de Lula. E houve gritos contrários à posse do ex-presidente. O deputado que protestou durante o evento falou com a imprensa. Eu fiz questão de dizer da vergonha que sente o povo brasileiro do governo que nós temos nesse instante. Logo depois da cerimônia, os confrontos aumentaram do lado de fora do Palácio do Planalto e do Congresso. Tá na cara dele! Tá na cara dele! Corre, manifestantes se agredindo. Parlamentares foram cumprimentados e também hostilizados, atingidos por ovos. Em seguida, a notícia de que a Justiça Federal em Brasília suspendeu via liminar a posse de Lula como ministro repercutiu na Câmara. A presidente Dilma usou de um ato lícito para promover uma ilicitude. Lula, ele é investigado, está denunciado e a qualquer momento pode se tornar réu. Soube que já estão nas redes fotos desse mesmo juiz ou juíza também em manifestações, assim como um promotor em São Paulo. Eu estou aludindo a esses fatos para dizer que é necessário muita serenidade nessa hora. No fim da tarde, o governo federal recorreu da decisão que suspendeu a posse. Ele é ministro. Ele está com um impedimento do exercício de atos porque está assustado dos efeitos da posse, mas o cargo está investido, está ocupado, não está lá. A liminar será derrubada, ministro. Eu não veja, a AGU tem a convicção de que suas razões são certas e vamos submeter às instâncias da justiça as nossas razões e acho que serão acolhidas. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cândido Ribeiro, derrubou agora há pouco a decisão provisória da 4ª Vara do Distrito Federal, que suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula na chefia da Casa Civil. Mas ainda há outra liminar que não permite a Lula exercer as funções do cargo, porque a 6ª Vara da Justiça Federal no Rio de Janeiro também suspendeu o novo ministro do cargo.
O PSB entrou com uma ação no mesmo sentido. Os líderes da oposição também protocolaram na Procuradoria-Geral da República uma representação em que pedem a abertura de inquérito contra a presidente Dilma Rousseff para investigar a prática de crimes de prevaricação, fraude processual e favorecimento pessoal na nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E agora à noite, os protestos ganharam força no gramado em frente ao Congresso Nacional. O repórter Marcelo Westphalen acompanha a movimentação em frente ao Congresso. Olá, Marcelo, boa noite. Como é que está o clima aí fora do Congresso, hein? Boa noite, Jaciene. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque realmente o barulho aqui em volta tá bem grande. Há carros de som, os manifestantes estão soltando fogos de artifício também, né? Lembrando que a nossa equipe está aqui na parte mais alta do Congresso, entre as cúpulas da Câmara e do Senado. Por isso nós temos uma visão privilegiada aqui da esplanada, né? Lembrando a todos que o trânsito aqui em volta do Congresso está bastante complicado. Por questões de segurança, a Polícia Militar precisou fechar algumas ruas, né? Infelizmente, Jaciene, a manifestação de hoje não está sendo tão tranquila quanto foi ontem, né? Mais cedo, alguns manifestantes foram acusados de estarem invadindo a manifestação com objetivos diferentes daqueles que tem a maioria dos presentes. Esses manifestantes estariam jogando bombas, aquelas bombas popularmente chamadas de cabeção, que emitem um som muito alto, provocam um distúrbio realmente muito grande, e atirando também bolas de gude. Por isso, a Polícia Militar acabou tendo que avançar para dentro do espelho d'água e realmente houve um confronto entre a Polícia Militar, a Polícia Legislativa e os manifestantes. Mais cedo, eu vi no Facebook, Jaciene, alguns convocados de manifestantes conclamando as pessoas para invadirem os órgãos públicos aqui da esplanada, tanto o Congresso quanto o Palácio do Planalto. É claro que nós repudiamos esse tipo de atitude, os manifestantes estão aqui justamente protestando por ética, por ordem, né? E claro, nós esperamos que todos eles ajam justamente dessa forma. Eu estou aqui posicionado, se nós tivermos mais informações, nós vamos voltar daqui a pouco. Nesse momento, os manifestantes estão se deslocando aqui, subindo a rampa e caminhando em direção ao Palácio do Planalto. Durante a tarde toda, o movimento foi feito nesse sentido. Eles vão até o Palácio do Planalto, fazem gritam palavras de ordem, pedem a saída do ex-presidente Lula do ministério e o impeachment da presidente Dilma. Depois eles retornam aqui para o Congresso Nacional. Nesse momento eles estão se deslocando para lá. Se nós tivermos mais informações, nós voltamos a qualquer momento. É com você, Jaciene. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pelas informações. E você vai ver depois do intervalo, o diretor do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fala à CPI que investiga recebimento de propina no órgão. E você vai ver também. Novo Código de Processo Civil entra em vigor nesta sexta-feira. A proposta é agilizar o sistema judiciário brasileiro. A gente volta já. E a gente vai voltar agora ao corredor das comissões com outras informações sobre a comissão especial que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma. Quem está lá é o repórter Tiago Ramos. Tiago. Boa noite de novo, Jaciene. O deputado Jovair Arantes, relator aqui da comissão especial, acabou de dar uma entrevista e ele foi questionado a respeito da possibilidade de incluir na denúncia a delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Ele respondeu que isso depende do presidente da comissão e que essa questão vai ser analisada na segunda-feira, quando a reunião está marcada então para as 5 da tarde. Também conversei com o deputado Fernando Francischini e ele disse que já apresentou requerimentos para a convocação do ministro Lula, que agora é ministro e, portanto, é convocado, e convites para que os procuradores lá da Operação Lava Jato venham depor aqui na comissão, falar aqui na comissão. E também um convite para a presidente Dilma Rousseff vir falar com a comissão e explicar as chamadas pedaladas fiscais. São essas informações, Jaciene. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas informações. A CPI que investiga o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ouviu nesta quinta-feira o presidente do órgão, Carlos Alberto Barreto. A denúncia é de que conselheiros teriam recebido propina para beneficiar empresas acusadas de sonegar impostos.
Os deputados da CPI do CARF discutiram com o presidente do Conselho medidas para evitar fraudes, como a que foi desvendada pela Operação Zelotes, em março de 2015. De acordo com a investigação da Polícia e do Ministério Público, empresas autuadas por sonegação fiscal teriam feito pagamento de propina a conselheiros para serem beneficiadas nos julgamentos. O prejuízo pode ter chegado a 19 bilhões de reais. O presidente do CARF disse que depois da denúncia foi elaborado um novo regimento para aumentar a transparência e evitar o direcionamento de processos. Fortaleceu-se o comitê de seleção de conselheiros, todos os processos hoje são digitais, a distribuição dos processos ela é feita por sorteio eletrônico, aumentou-se o número de componentes dos colegiados de 6 para 8. Perguntado sobre as providências tomadas a respeito dos 74 processos investigados na Operação Zelotes, o presidente do Conselho disse que não tem informação oficial sobre eles. Oficiei a Corregedoria do Ministério da Fazenda e aos demais órgãos para que nos passassem informação. Em virtude de sigilo judicial, as informações não nos foram passadas. Não tenho competência nem segurança jurídica para proceder qualquer ato administrativo para revisar esses julgamentos. Acreditamos que vai nos chegar e vamos fazer, mas ainda não os temos. Deputados criticaram a retomada dos julgamentos no CARF em dezembro, depois de 10 meses de suspensão, sem informações sobre esses processos. Porque se optou por retomar os julgamentos quando nós estamos vivendo um cenário de instabilidade junto ao CARF e junto à Receita Federal. Barreto justificou que o objetivo era evitar que os recursos dos contribuintes continuassem sem julgamento. Integrantes da CPI também questionaram a forma de nomeação dos conselheiros. Mas a gênese, o que gerou todos esses escândalos que estão aí, é a mesma fonte, a indicação das pessoas. O sistema pode melhorar? Pode. Mas não tem sistema que resista ao indivíduo que é colocado no lugar para corromper ou para ser corrompido. Na próxima terça-feira, a CPI do CARF deve ouvir o procurador da República, Frederico Paiva. O delegado da Polícia Federal, Marlon Cajado, deve ser ouvido na quinta-feira. Os dois são responsáveis pela Operação Zelotes. A CPI que investiga os crimes cibernéticos ouviu nesta quinta-feira representantes da Anvisa e dos Correios para discutir a venda de remédios abortivos pela internet. Um desafio para as autoridades, porque a maioria dos sites de venda ilegal de medicamentos está hospedada fora do país. A representante da Anvisa disse que o governo está desenvolvendo ações de inteligência para identificar principalmente os grandes importadores ilegais de medicamentos. Mas o principal controle é mesmo na entrada desses produtos no país, que chegam pelos Correios. A gente tem um pessoal treinado, capacitado em São Paulo, no Rio, em Curitiba. A maior parte desses produtos entra por Curitiba. Então, quando é feita a triagem, o nosso pessoal já retém esse produto e encaminha para a Receita e Polícia Federal para adoção de medidas que são adotadas pela polícia e o encaminhamento correto. O técnico dos Correios lembrou que a empresa trabalha em conjunto com vários órgãos de fiscalização, como a Polícia Federal e a Anvisa. A atuação dos Correios é muito forte no sentido de que toda encomenda internacional que chega, elas passam por equipamentos de raio-x. O controle que os Correios faz é de identificar esses objetos com expectativas de ilicitude e apresentar esses órgãos para que daí eles possam prosseguir no controle administrativo e judicial em alguns casos. O deputado que pediu a audiência considera que já existem condições de punir a venda eletrônica ilegal de medicamentos e também o incentivo ao uso de produtos abortivos. A partir desses elementos concretos que nós temos, esses sites, essas ONGs, a fundadora de uma ONG que deu entrevista aqui no Brasil para uma revista de circulação nacional, nós temos nomes, nós temos endereços, nós temos IPs e são atos ilegais. Então a Polícia Federal, o Ministério Público serão aí contactados para que de fato eles possam ter uma ação concreta. Um representante da Samarco disse hoje na Câmara que a empresa tem condições de arcar com todas as indenizações estipuladas em negociação com o governo federal. Mas o Ministério Público de Minas Gerais faz críticas e afirma que vai pedir a anulação do acordo.
O acordo fechado entre a Samarco e o governo federal prevê que a mineradora deverá desembolsar pelo menos 18 bilhões de reais até 2030 para custear despesas referentes a indenizações sociais e ambientais. Para debater o acordo, a comissão externa da Câmara que investiga o desastre de Mariana recebeu o representante da Samarco. Ele disse que as reparações serão integralmente pagas. Naturalmente, os nossos acionistas Vale e BHP, eles são solidários no acordo. E se a Samarco não voltar a operar, e nós temos certeza que vai voltar a operar e tem condições de voltar a operar, ela pagará todas as contas, caso contrário, os acionistas pagarão essa conta. A Advocacia Geral da União foi responsável pelas negociações com a Samarco. O representante da AGU argumentou que o acordo vai permitir o início das reparações mais rapidamente. O acordo com isso antecipa a execução desses programas em 5, 10, 15 anos e com isso ganha os atingidos. A disputa judicial e a morosidade do Poder Judiciário só aumentam e alimentam a impunidade e prejudicam o que mais precisa, que são os atingidos. Mas o Ministério Público fez críticas ao acordo. Para o procurador federal José Adércio Sampaio, um dos problemas é que as comunidades atingidas não foram ouvidas. Um acordo desta natureza, envolvendo um número grande de pessoas atingidas, ele necessariamente tem que passar pela oitiva e pela participação efetiva desses atingidos. E isso, infelizmente, não ocorreu. Nós vamos impugnar o acordo. O coordenador da comissão, o deputado Sarney Filho, mostrou cautela ao comentar os termos previstos para a reparação do desastre. Continuo achando que a falta da participação dos envolvidos, que a falta de clareza no que diz respeito à responsabilidade jurídica do cumprimento da lei, elas continuam existindo e, portanto, é preciso que a gente discuta um pouco mais, verifique um pouco mais. Justiça atrasada não é justiça. Quem já esperou anos por alguma decisão no Brasil, com certeza concorda com a frase dita por Rui Barbosa há quase um século. O novo Código de Processo Civil, que foi aprovado em 2015 pelo Congresso e começa a valer nesta sexta-feira, 18 de março, quer ajudar a simplificar e tornar mais rápido o sistema de justiça brasileiro. Assuntos como o direito do consumidor e do trabalhador, impostos, questões de condomínios e de empresas. Todos eles, quando levados à justiça, são regulados pelo Código de Processo Civil. A principal mudança é o incentivo à conciliação. Os tribunais são obrigados a criar núcleos com mediadores treinados para facilitar os acordos. A gente começou um projeto piloto em junho de 2015, com algumas varas civis de Brasília, para que elas encaminhassem os processos na fase inicial, assim como acontece no novo Código de Processo Civil. E a gente tem bons resultados. Então, 30% dessas ações encaminhadas na fase inicial já foram encerradas com um acordo. Quem já experimentou, aprovou o novo método. Pela oportunidade que as partes têm em se conciliarem num processo que poderia correr anos e mais anos e poderia se resolver aqui na conciliação em questão de minutos até. O novo Código de Processo Civil faz mais mudanças com o objetivo de agilizar as decisões e garantir que elas deem resultado. Ações contra bancos, empresas de telefonia e outras com pedidos iguais vão ser julgadas de uma só vez. Um pedido envolvendo um condomínio, vizinhança ou grupo de sócios poderá ser convertido em ação coletiva para ter validade para todos. Quem deixar de pagar pensão alimentícia já poderá ter a prisão pedida depois de 30 dias e não mais 3 meses. A prisão será em cela separada dos presos comuns. Nós também estabelecemos que terá um custo recorrer, né? Quer dizer, aquela pessoa que recorre infinitamente terá um custo maior para recorrer. Então, nós estabelecemos uma série de mecanismos que fazem com que se busque efetividade. Pontos da lei de 2015 identificados como problemáticos foram corrigidos por outro projeto aprovado antes da entrada em vigor do novo código. Nós tivemos o apoio de todo o judiciário, foi um projeto que nós apresentamos no início de julho e em dezembro já estava aprovado, não passou pelas comissões, foram decididas todas em plenário devido à importância que teve para a agilidade no processo judicial.
E a gente volta a falar agora com o repórter Marcelo Westphalen, que acompanha as manifestações em frente ao Congresso Nacional e também em frente ao Palácio do Planalto. Olá, Marcelo, como está a situação agora, neste momento? Jaciene, nós estamos de volta aqui com o nosso link, que está aqui na parte mais alta do Congresso, entre as cúpulas da Câmara e do Senado, o que nos oferece uma boa visão de tudo que está acontecendo aqui atrás. Segundo a estimativa da PM, nós tivemos cerca de 10 mil manifestantes aqui hoje na esplanada. A estimativa do movimento é um pouco maior, fala até em 15 mil pessoas. Então não dá para saber exatamente quantos manifestantes nós tivemos aqui na esplanada, mas o que dá para afirmar com certeza é que esse gramado aqui atrás de mim ficou lotado. Os manifestantes trouxeram carro de som, soltaram fogos de artifício, bombas, buzinas, fizeram bastante barulho justamente para protestar, pedindo a saída do ex-presidente Lula e o impeachment da presidente Dilma. Nesse momento, o gramado está um pouco vazio, porque os manifestantes se deslocaram para o Palácio do Planalto. Né? Durante todo o dia eles fizeram esse movimento de ir até o Palácio do Planalto, depois retornavam até aqui ao Congresso, justamente para fazer essa ponte, manifestando em frente ao Palácio do Planalto, que é o local onde a presidente Dilma trabalha, né, onde ela atua, e depois retornavam aqui justamente para o Congresso, que é onde está instalada a comissão do impeachment. Né? Então nós estamos aqui de prontidão no link, verificando tudo que está acontecendo, e se nós tivermos mais informações, a gente volta depois da programação do jornal. É com você, Jaciene. Tá certo, Marcelo, muito obrigada pelas informações. O Jornal da Câmara termina agora. Outras informações é só acessar o nosso portal na internet. Sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.